a gente acelerou um pouquinho as entrevistas aqui, porque convidamos o prefeito para nos repercutir um pouco o decreto número 6.177, que foi publicado com data do dia 27 de agosto, mas nós recepcionamos ele ontem, nós tivemos contato com ele ontem, que leva várias considerações e decreta várias questões, né, vários protocolos aí, né, que estarão, então, atendendo assim a recepção desse decreto. Trata de questão de como funcionamento de bares e restaurantes, grupos de atividades como cultura, esporte e lazer, também rodeios, também tem o item música para aqui a nossa comunidade, solenidades de colação de grau, desfiles, né? E aí nós temos o desfile do 17 de setembro, essa questão. Os festejos farroupilhas também são tratados, as áreas comuns, os condomínios, como é que deve ser feita e algumas outras atividades. Para a gente repercutir esse decreto, nós convidamos, e o prefeito está em conexão conosco, para nos trazer um pouco mais de informações sobre esse decreto que passa a reger as atividades aqui em Tupã-Siretã, levando em consideração essa questão da Covid-19, né, e a orientação, a determinação por parte da Associação dos Municípios da Região Central do Estado do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, muito obrigado, prefeito, por atender o nosso convite. Satisfação de tê-lo aqui conosco novamente. Muito bom dia, Gustavo Herter Terra. Como é que está o senhor? Tudo bem, prefeito? Bom dia, Miguel, meu amigo. Tudo bom? Bom dia aos ouvintes, a todos que nos acompanham. Uma satisfação estar aqui novamente, né? Sempre trazendo grandes informações aí à nossa comunidade. Prefeito, o senhor, seguindo uma orientação da Ancentro, decretou alguns aspectos aqui para Tupã-Siretã. E o senhor dividiram em itens, assim. Bares e restaurantes, a entrada do público até às 23 horas, o encerramento do atendimento ao público a 1 hora, com limite de 6 pessoas por mesa. Não houve grande alteração, houve, prefeito? Não. Antes era até meia-noite, né? Depois passou já para 1. Acho que nesse quesito não houve alterações. Perfeito. Um outro quesito que é grupo de atividades, cultura, esporte, lazer, atividades físicas em academias, clubes, centros de treinamento, piscinas, quadras similares, também me parece que manteve a mesma condição. Mesma condição. Os rodeios também é um item, é o terceiro item, né? No máximo 2 dias de duração por local, número máximo de participantes de 300 pessoas. Os organizadores do evento devem informar ao Departamento Municipal de Fiscalização no máximo 24 horas antes, né, do início do evento, e a entidade organizadora deverá encaminhar à Vigilância e Saúde do município sede a relação dos organizadores e de todos os inscritos no rodeio com 3 dias de antecedência. Me parece que isso também era o que estava vigorando anteriormente. Aí cabe uma informação, Miguel, uma observação. Pois não. Essa regra começou exigindo 7 dias de antecedência na apresentação da lista dos participantes. A gente sabe que isso operacionalmente é inviável, né? A gente tem uma intimidade aí com o rodeio e sabe que tem muita gente que chega para laçar de última hora, fazer inscrição no momento do rodeio. E eu fui um dos que lutei assim nas reuniões, né? Defendi de que nós deveríamos quebrar a regra dos 7 dias. Aí, com muito custo, nós conseguimos puxar para 3 dias. Mas amanhã teremos nova reunião para tratarmos de outros assuntos, né? Tratarmos da privatização da Corsan. É uma reunião em Santa Maria, amanhã eu terei que ir a Santa Maria. E, se possível, nós ainda daremos mais uma tocada nessa questão dos rodeios, porque me parece que o motivo da lista é deixar registrado, né, numa lista de inscrição de participantes, e em caso haja um surto durante o rodeio, a gente consiga rastrear os participantes que possam ter tido contato com aquela eventual contaminação. Esse registro, sendo feito no momento do rodeio, já é o suficiente. Não precisa esse registro anterior, né? A menos que fosse cruzar os dados desse registro anterior com os doentes nas suas respectivas cidades. Só que esse dado é sigiloso também. Perfeito. Isso, na prática, não aconteceria, né? Então, são daqueles contrassensos que a gente vê nos regramentos, mas que, infelizmente, acontece, né? E as pessoas têm que aprender que elas têm que cumprir, por mais que não concordem.
Perfeito. Aliás, sobre isso também nós recebemos vários questionamentos sobre o número de participantes, que o decreto estabelece em 300. Nós tivemos há poucos dias um rodeio aqui em Tupanciretã e algumas pessoas afirmam que havia muito mais do que esse número de pessoas lá presentes. Eu consultei a sua fiscalização, mas eles me informaram que não chegaram a fiscalizar esse aspecto. Isto será fiscalizado, prefeito? Na realidade, ó, a responsabilidade disso é do organizador do evento, né? Se o organizador do evento não cumprir o que está acordado, está permitido, ele paga aí R$ 20.000 de multa, né? O que aconteceu nesse rodeio? Eu, pessoalmente, estive no rodeio, fiz a abertura do rodeio no sábado, início da tarde, e constatei presença de pessoas na cerca, né, no entorno do rodeio, mas, pelo que vi, eram competidores, né, que estavam aguardando o momento de entrar em pista. Por exemplo, naquele momento estava por iniciar a prova feminina. Tinham exatamente 50 meninas, 50 prendas na pista, no desfile, aguardando o início. E mais 200 e poucos homens para o lado de fora, né, aguardando o início da prova masculina. Então, esses competidores, quando não estão competindo, dependendo da interpretação, eles passam a ser público, né? Perfeito. E é proibido o público. Então, é outro contrassenso do regramento, né? Perfeito. Bom, mas a municipalidade está atenta a isso também e pode fiscalizar e até multar os organizadores, encontrando irregularidades. E interessante assim, ó, não só a municipalidade, mas qualquer pessoa que presencie o fato errado pode documentar e denunciar. E se quiser fazer isso de maneira anônima, pode fazer, né? Que os fatos serão apurados e os responsáveis serão responsabilizados, né? Perfeito. O quarto item do seu decreto, prefeito, trata sobre música liberada nas seguintes observações: o horário de música ao vivo das 11 da manhã à meia-noite, às 24 horas, aferição de temperatura obrigatória na entrada do estabelecimento, iluminação ambiente com boa visibilidade, estabelecimento que não cumprir a medida perde direito da música ao vivo, ter proteção de acrílico em frente ao público se menos de 3 metros de distância do público ou metro entre os músicos e o público. Músicos que não cantam é obrigatório o uso de máscara e o público somente sentado, né? Fica expressamente proibido a dança ou ficar em pé em torno das mesas ou palco. Música ao vivo com volume controlado, de acordo com o ambiente, e é obrigatório ter ventilação cruzada, mesmo com a utilização de ar-condicionado. Me parece que mantém as regras que nós tínhamos no decreto anterior. Mantém. Inclusive, é importante frisar essa questão do público sentado, porque é uma tendência natural das pessoas quando estão num local, num pub aí que tem pista de dança, né? E todo mundo sentado, começa a tocar uma musiquinha, as pessoas já estão acostumadas a ir naquele local para dançar, né? Só que assim, infelizmente não pode, tá? Não pode virar pista de dança, por causa da contaminação, aí sim aumenta a chance de contaminação. Eu chamo a atenção, nós estamos num momento, talvez o melhor momento do nosso enfrentamento ao Covid, desde que eu assumi o governo, né? Nós estamos com 4 casos ativos no município. Isso aí, se essas 4 pessoas e as pessoas que coabitam com essas 4 pessoas, ou que convivem de alguma maneira, se essas pessoas se isolarem, se preservarem e esperarem aí 10 dias, nós extinguimos a doença em Tupã. Então, prestem atenção à importância desse momento, né? A delicadeza desse momento e o quanto é importante as pessoas se perceberem da sua responsabilidade para eliminar a doença da cidade. A partir daí, é só não existirem mais casos importados. As pessoas que saiam de Tupã, que elas tomem os cuidados, mantenham o distanciamento nos locais que forem, usem máscara e para não se contaminarem fora daqui e trazerem mais uma vez o problema para a nossa cidade, né? Perfeito. Um item também especificado no seu decreto é a questão das solenidades de colação de graus, né, aquelas formaturas, né, que estão liberadas, mas que precisam seguir algumas observações, tem que ter autorização da prefeitura, informação do local,
número de capacidade, qual vai ser a ocupação, um croquis do local do evento, pelo menos uma pessoa que fique responsável, né, pelos dados ali, enfim, é permitido solenidades de colação de grau, mas com regramentos. Exatamente, é. E nesse item particularmente tem muita, eu vi que colocaram muita burocracia, né? Felizmente nós não temos aqui. Esse artigo foi feito muito mais para Santa Maria, por exemplo, que é um local de muitas universidades e faculdades e formatura de muitas turmas por ano, né? Foi principalmente para eles. Para nós não serve tanto, a não ser alguma formatura de segundo grau aí, mas de ensino médio agora não é mais segundo grau. Isso era no Enfim, nosso tempo. formaturas de menor escala. Mas, por exemplo, ali, ó, indicar o número de pessoas que comporão a equipe de produção de cerimônia, como captação de imagem, assessoria, mestre de cerimônia. Quer dizer, é muito regramentozinho, né? E a meu ver, quanto mais detalhe se coloca numa regra, também mais exceçõezinhas, é muito mais difícil de implementar, né, para nós do poder público de fiscalização, né? Porque tu multa, depois no recurso da multa entra numa exceçãozinha dessa aí, todo o serviço que foi feito cai por água abaixo. Perfeito. Um item que vocês definiram também especificamente nesse decreto é o item 4, o item 6, que é desfiles, né? E nós estamos num período cívico com 2 desfiles importantes em nosso meio, e eventos que são correlatos aqui, acontece também durante esse período. E ele abre esse item na letra A dizendo o seguinte: considerando a recente divulgação dos resultados de testes de sequenciamento genético realizado pelo FSM em amostras de material biológico de pessoas contaminadas pela coronavírus, os quais apontam para a circulação da variante Delta no vírus da região de Santa Maria, considerando o alto grau de transmissibilidade atribuído a esta variante, mesmo em locais abertos, e por consequência a real possibilidade de um impacto bastante significativo na saúde da população, considerando a tradição dos desfiles comemorativos de 20 de setembro, costumam atrair um considerável público com a possibilidade de grandes aglomerações, considerando ainda que a sua realização demandaria consideráveis recursos humanos e de logística de fiscalização, que na maioria dos municípios não se dispõe na proporção necessária para esse tipo de evento, e por fim, o grande risco que esse evento significa em termos de ameaça à atual disponibilidade e situação da doença em nossa região. Letra G, e está grifado, inclusive, este comitê recomenda a não realização de desfiles comemorativos. Aí estão juntos o do dia 7 e o do dia 20, prefeito? Exatamente. Por quê? Porque o motivo pelo qual nós aqui em Tupã cancelamos os desfiles não é pelo desfile em si, não é pelo risco dos que estão realizando o desfile, né? Os cavaleiros, por exemplo, eles têm aquele distanciamento mínimo de um cavaleiro para o outro, né? Tranquilo. No 7 de setembro, o desfile pelo chão já tem uma proximidade um pouco maior, mas poderia facilmente implementar esse distanciamento, né, de um aluno para o outro, também não haveria problema, mas todo o desfile, historicamente, gera público, né? E aí sim, no público, assistindo, é que está o problema. Então, para evitar que daqui a pouco surja um surto aí numa calçada, né? E que alguma pessoa que deveria estar em isolamento, que está coabitando com algum doente, por curiosidade, vá até o desfile, né, de maneira irresponsável e acabe contaminando outras pessoas e volte a subir, nós resolvemos cortar o mal pela raiz aí e estamos preservando na Semana Farroupilha a chama crioula, né, pedindo para que não se aglomerem na praça, apenas os responsáveis por cuidar a chama crioula, para preservar um pouco de algo da nossa Semana Farroupilha, né? Eu valorizo muito isso e aí é uma atividade de baixo risco. Perfeito. Bem, também está especificado a questão dos festejos farroupilhas, que o senhor salientou, é um evento muito relevante aqui para nós, cívico e culturalmente, né? E é uma cultura nossa que é importante mantê-la, resgatá-la e mantê-la ativa com os devidos cuidados nesse momento. Por isso, inclusive, os senhores fizeram um item somente para isso, festejos farroupilhas. Na letra A, trata do tiro de laço, que está vedado ao público. Na letra B, a questão das danças, né, autorizando apresentações artísticas, mas não autorizando a participação do público na modalidade de dança. Na letra C,
a questão da chama crioula, que o senhor comentou aí, né? A letra D, as cavalgadas até o local de distribuição, também não há vedação, respeitando os protocolos. No F, é reforçada a orientação para que não passem em locais de grande concentração de pessoas para evitar aglomeração. E a letra G conclui com almoço, jantares em CTG que estão autorizados desde que respeitados os protocolos de restaurantes. Quer dizer, apesar de ser um item específico, ele parece que mantém aquilo que é regramento para quase todas as outras atividades, né? Exatamente, né? Porque na Semana Farroupilha praticamente abrange todo o município com todos os seus setores, né? Uhum. O que nós não permitimos é o público e nem as pistas de dança, né? É basicamente a mesma regra que valeu para as outras, como tu bem observaste, se resume no item das festividades farroupilhas. Uhum. Os senhores também trataram uma questão de áreas comuns, condomínios, o que não é muito comum aqui, nós não tem um grande número em Tupã, mas existe, é claro, isso também, e dá para se estender, de repente, talvez até algum clube, alguma entidade associativa, que é restrita a 40% da ocupação máxima, que é o regulamento geral, mas tem uma questão que a permanência no máximo é de 4 horas, com um intervalo mínimo de 1 hora de higienização entre um evento e outro, né? E a responsabilidade é do síndico ou do responsável legal, que é o responsável por isso. Também segue o regulamento geral somente essa questão de no máximo 4 horas e um intervalo de 1 hora entre um evento e outro. Nesse caso aí, quando a gente tem um condomínio grande com um salão de festa único, onde algumas casas, algumas famílias vão ocupar esse salão de festa, vale esse regramento. Aquela turma, né, aquele grupo, ocuparia no máximo 4 horas, teria um intervalo de 1 hora, higieniza e vem a outra turma, né? No nosso caso aqui em Tupã, por exemplo, vamos citar o Olho da Cobra, né? Uhum. A turma que participa do Olho da Cobra é só uma. Então, não tem esse cuidado dar o intervalo e higieniza. Perfeito, perfeito. Aquela turma vai lá e fica a mesma turma durante aquele período, daí, o período do evento, da refeição, né? Uhum. E não chega a ser um salão de festa de condomínio, né? Sim, é uma sociedade, uma associação, né? Isso aí. Perfeito, muito bem. Bom, também está salientado de que o agente público de fiscalização ele tem livre acesso, inclusive às áreas comuns e aos registros. Mesmo nessas áreas privadas, nesse momento o decreto autoriza o agente de fiscalização, o agente público de fiscalização, a acessar o local e ter acesso às áreas e aos registros, né? Impedir a entrada, né, de um agente de saúde, de um fiscal, né, é crime, né? Não Uhum. pode. Perfeito. O seu decreto também fala, ao final, ali, que em outras atividades observam os dispostos estabelecidos no Plano Regional de Distanciamento Controlado, que é o 3As, né, da região de Santa Maria, e o COI, o Conselho, né, Municipal, possui autonomia para avaliar, recomendar a qualquer tempo a adoção de medidas mais restritivas. Quer dizer, no mínimo, essas restrições que estão no decreto. Se houver alguma alteração, o COI está autorizado a se reunir e ampliar a restrição ou criar novas restrições, né? O que acontece aí? É importante a gente dizer para a comunidade. Eu sempre bati nessa tecla e nós falamos sobre esse assunto várias vezes. O que acontecia antes? Antes nós tínhamos um sistema de embandeiramento das cores, né? Vermelha, preta, amarela, laranja, enfim. E nós tínhamos um sistema de cogestão. O que era a cogestão? A cogestão permitia aos municípios a flexibilizarem em relação ao embandeiramento da sua região, baseado em algumas características do seu município. Ou seja, o prefeito podia flexibilizar uma regra de endurecimento da região, né? Baseado naqueles 14 dias sem internação, 14 dias sem óbitos, aquelas regras que tinha, né? Uhum. Depois, nós tínhamos uma queda de braço com o governo do Estado. Ele cancelava a cogestão, botava a cogestão, cancelava a cogestão. Alguns prefeitos, nas reuniões da FAMURS, não queriam a cogestão, outros prefeitos queriam a cogestão, né? Então, era aquela lambança, né, como se diz, sobre cogestão, para que nós pudéssemos administrar de maneira mais peculiar os nossos municípios, que ninguém conhece mais o nosso município do que nós, né? Aí, com a passagem, o governo do estado bagunçou o sistema de bandeiras
e aí criou aquela vez de retorna à aula, não retorna à aula, aí faz liminar, mantém liminar, né? Bagunçou, né? Ele quis voltar às aulas com bandeira preta, e aí, como desmoralizou o sistema de bandeira, foi criado esse sistema 3As. O que é os 3As? São indicadores, né, que sinalizam, está em alerta, em ação, né? Enfim. Mas, junto com esse 3As, aí que está uma outra perspicácia do governo estadual, que ele ensacou os prefeitos, ele não só acabou com a cogestão definitivamente, como só permitiu a cogestão mais restritiva, quer dizer, ele inverteu a cogestão. Antes, a cogestão permitia que os prefeitos flexibilizassem um pouco a mais e de certa forma, acomodasse comércio, acomodasse alguns pontos mais delicados do seu município. Hoje, não. Hoje, nós não apenas não podemos flexibilizar, como a única coisa que nós podemos é restringir mais. Viu não vou dizer a maldade, mas o detalhe, né, dessa alteração que ensacou todos os prefeitos. Bem, aliás, sobre isso, né, o nosso ouvinte, que o Vinícius Medeiros, levanta uma questão. Por que não pode ocorrer uma liberação para o público em jogos? Ele, inclusive, citou o Figueira, mas vamos estender para todos os jogos de futebol, competições esportivas, colocando o número X de pessoas obedecendo dos protocolos, ou seja, restringindo o público e exigindo alguns protocolos. Será que é possível levar essa avaliação à região de Santa Maria, prefeito? Claro, é possível. Eu levo, amanhã mesmo eu levo. Só que qual é a percepção dos líderes, digamos assim, né, dos gestores? A questão de risco e prioridade, né? Risco e prioridade. A competição em si, ela é uma prioridade de baixo risco. E o público, ele não é tão prioritário e tem alto risco. Quer dizer, não é que não é tão, ele é menos prioritário do que os competidores, porque o evento precisa dos competidores para sair, mas ele não precisa de público para sair. Então, o nível prioritário do público é menor e o risco do público é maior, né? Porque as pessoas estão sentadas relativamente próximas, vai depender do número de público. E eu cito aqui o exemplo daquele jogo lá em Minas Gerais, né? O jogo de futebol, aquele que foi liberado o público com, se não me engano, 40%, não me lembro como é que foi. Que é. 40, né? Eu acho que era. Uhum. Eu não me lembro, mas assim, 40% da lotação do estádio de futebol foi liberado ao público. O que aconteceu? Lotou o estádio, deu 100% do estádio. Aí o que aconteceu? Cancelaram todo o público. Então, para evitar que haja um retrocesso, é muito mais fácil a gente ir controlando, preservar por mais algum tempo aí, um certo período, essa restrição do público, porque mesmo sem público os eventos podem ser realizados. Ok. Tá? A Cris Marques Flores está dizendo que o centro está uma loucura, não existe distanciamento. Final de semana os bares estão lotados. Não sei se essa informação chegou até a fiscalização ou até a municipalidade. Eu pessoalmente presenciei no domingo, à noitinha, lá na esquina da Rio Branco com a Vaz Ferreira. Eu passei por lá e é um absurdo, sim. É um absurdo. Dá vontade na gente, né, como gestor, de tomar medidas drásticas, né? Mas eu entendo que a comunidade não aguenta mais, né? Nem a gente aguenta mais. Que vontade de ir para uma praça tomar um mate, que vontade de tomar uma cerveja com os amigos, que vontade de voltar ao normal. Eu tenho a mesma vontade que todo mundo tem, só que a gente tem o peso da responsabilidade nas costas, né? E aí, assim, se eu for parar a caminhonete lá no local e dizer, pelo amor de Deus, se distancie, vai ser... não vai ter efeito nenhum, né? Pelo contrário, ainda vou pegar algum borracho lá e se incomodar, né? Então, Sim. A gente não pode tomar atitude. A atitude que poderia tomar é colocar a brigada, o choque, a fiscalização
dispersar tudo aquilo lá, acabar com tudo, fechar o bar, é o que nós podemos fazer, mas aí tem que colocar numa balança, né? Claro, Para aquele tipo de situação, não existe remédio doce, perfeito. que fique bem claro, né? Não existe pedidos, tem que impetrar alguma atitude, ou deixar como está e apelar para as pessoas que tenham consciência, que tenham responsabilidade, que evitem aquele tipo de situação, que é o que nós estamos tentando fazer. Perfeito. Aliás, a Brigada Militar, nessa segunda-feira, nos trouxe um relato enorme de multas que eles aplicaram em veículos estacionados em local não permitido, em horário não permitido, em excesso de som, principalmente no centro da cidade. Vários veículos, eu não tenho aqui agora a relação, mas se não me falha a memória, mais de 20 foram multados, houve apreensão de veículos, enfim, houve uma ação da Brigada Militar em alguns momentos. Como o senhor falou, o volume era tanto que teria que ter uma tropa maior, um número maior de fiscalização, mas várias pessoas foram autuadas, né? A Cleusa Porto Barragán concorda, diz que até gostaria de saber, o senhor, se vai ser tomada alguma atitude com relação a essas ações aqui no centro, o senhor já comentou, já repercutiu, né? Enfim, tem várias pessoas aqui concordando e preocupadas com essa questão aí das atividades que envolvam o centro da cidade, principalmente também. Mas, prefeito, eu sei que a sua agenda está lotada, eu liguei para o senhor ontem à tarde, quando soube da divulgação desse decreto, lhe solicitei, o senhor tem várias reuniões agora pela manhã e destinou um tempo para a gente poder conversar sobre isso. Não sei se o senhor gostaria de comentar mais algum detalhe sobre esse aspecto do decreto, por favor, fique à vontade. Sobre o decreto, eu acho que nós já discorremos bem aqui, né, detalhadamente, eu acho que não existe dúvida. Em anexo a esse decreto tem aquela tabela, né, que está acessível a todos no site da Prefeitura, a tabela que discorre detalhadamente sobre cada atividade, né? Eu, particularmente, vejo, né, nessa tabela questões técnicas ali que não tem muito sentido, porque a gente sabe que, microbiologicamente falando, o vírus ele não vai esperar. Um exemplo, o vírus não vai esperar a pessoa levantar num bar para contaminar essa pessoa, não vai esperar ela dançar para contaminar as pessoas. Se o vírus está ali, ele vai contaminar de qualquer maneira. E assim sucessivamente, no rodeio, não vai contaminar só o público. Então, claro que o motivo disso é ir diminuindo, né? Se não tem público, diminui o número de pessoas, o fluxo de pessoas. Então, são atitudes paliativas, assim, atitudes que diminuem o nível de risco, mas não eliminam o nível de risco, né? O que elimina o risco de contaminação é nós mantermos 1,5 m de distância da outra pessoa. Isso elimina o risco de contaminação. É isso que é importante as pessoas saberem. O resto, a partir daí, são maneiras que a gente busca, encontra, para também tentar mostrar para as pessoas que ainda existe uma pandemia no ar. Né? Isso ainda faz parte do nosso dia a dia. E dependendo de como nós agirmos, vai continuar existindo por mais ou por menos tempo. Sem então, dúvida. é basicamente isso. E mudando só rapidamente o assunto, Miguel, Por favor. dizer que essa semana nós já vamos começar as obras na Porto do Folhado, inicialmente nos meio-fios, né, e alguns setores aí de retaguarda, mas que logo as obras começarão. A nossa licitação já foi concluída, já estão no prazo de recurso e se Deus quiser, a cidade vai começar a mudar a partir de agora. Aliás, não só a cidade, prefeito, me chamou a atenção, eu estive visitando familiares no final de semana, passei o final de semana com familiares, e no meu retorno no domingo, entrando na nossa faixinha ali, na RSC 392, me chamou a atenção que estava limpo o acostamento e a margem da rodovia, né? Bem limpo, com cortada grama, enfim. E pensei, pô, o Dair está conseguindo fazer um belo serviço. Aí cheguei em casa, abri o site da rádio, vi que lá, manutenção do acostamento da RSC 392, que começou a ser feita na semana passada. Fui ler a matéria, é uma parceria. Quem fez foi o município, é uma parceria dos senhores? O que aconteceu? Chegou para mim aqui uma observação de que na parte limítrofe, né, do acostamento com o barranco, no caso, né, com a ladeira, o Anoni está tomando conta e logo
nessa região aí de limítrofe, esse anone estava represando a água. Ele acaba acumulando terra e outras sujidades, né? Uhum. E criou uma taipa e acumulando água. Daí a água que descia da pista para o acostamento, que tem que sair para o barranco, ela acabava fazendo uma corredeira no acostamento e danificando o acostamento. E nas baixadas, se a água não caía para fora, ela acabava criando uma poça, e isso causa permanentemente, durante a chuva, um risco de aquaplanagem, né? Perfeito. Colocando em risco aí a nossa comunidade. O que eu fiz? No mesmo momento que eu tomei conhecimento disso, liguei para o Dyer, né? Liguei para o Dyer e disse, olha, tem uma situação assim, 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 vocês vão tomar atitude? E eles, tem que fazer solicitação, isso aí tem que botar em escala, isso aí vai ser para não sei daqui quanto tempo. Eu digo, e é possível nós fazermos um termo de parceria e eu assuma isso? Daí, não, aí se o senhor assumir fica melhor, aí nos dá uma mão. Digo, então pode considerar como uma mão. E aí peguei um modelo de termo, mandei para eles, assinei, mandei para eles, eles assinaram, e no mesmo momento fiz um despacho à Secretaria de Obras, para o meu secretário de Obras, que no primeiro dia de chuva, aonde as patrolas não pudessem estar no interior do município, fossem patrolar a faixinha, já que poderia patrolar com dia de chuva, né? E aí botei carro de sinalização na frente e atrás das patrolas. Eles fizeram os primeiros 14 quilômetros de ida e vinda. Agora vai ter que dar mais uma afastada naquela curva de nível que ficou ali, né? Uhum. Dar mais uma afastada para a lateral e seguir até o final da faixinha. Então, aí nós fizemos aqui durante a chuva. Funcionário público também trabalha dia de chuva. Tá bem. O seu vice-prefeito, secretário municipal de recursos aí da Indústria e Comércio, ele esteve junto à Secretaria da Agricultura do Estado tratando sobre a titularidade dos lotes dos assentamentos de paus, também um aspecto importante que está sendo andamento. E já aproveita esse tema para questionar também essa questão da recepção por parte do município ali do quadro frigorífico. Nós estamos bem adiantados aí já em 2 assentamentos para entregarmos os títulos definitivos, né? Estamos com outros 2 em andamento e outros já tratados, estamos com todos tratados. Nós temos 3 tipos aqui de assentamentos: assentamentos federais, né, pelo INCRA, assentamentos estaduais, que é pela Secretaria de Agricultura do Estado, que é antigo SDR, que unificou com a Secretaria de Agricultura, e assentamentos mistos, que tem parte do INCRA e parte da Secretaria de Agricultura. O atual superintendente do INCRA é meu amigo pessoal, o superintendente adjunto, meu amigo pessoal, então eu tenho tratado muito, e eles estão priorizando Tupanciretã, né, com os assentamentos federais. A gente tem um trânsito muito bom, né, com a Secretaria de Agricultura do Estado, e também nós estamos tratando inicialmente aqui com esses assentamentos no entorno do frigorífico, naquele desmembramento de escritura, e já está bem adiantado aquele assentamento. A partir dele nós seguiremos nos outros. Então essa pauta é uma pauta também prioritária do nosso governo, né? E eu lembro que na campanha tinham aí pessoas dos assentamentos dizendo que os assentamentos iam ser preteridos por nós, iam ser deixados de lado, que nós não priorizaríamos. E eu digo, nunca, desde que foram assentados, nunca os assentamentos foram tão priorizados por governo nenhum, nem pelos governos de esquerda que tiveram aqui. Nós estamos patrolando, estamos fazendo ponte, estamos fazendo bueiro, estamos investindo na malha viária, rodoviária interna dos assentamentos, e eles são prova disso. Estamos trabalhando fortemente na titulação dessas pessoas, entregando para eles a garantia de propriedade daquela área, né? Então, eles são, sim, prioridades nossas, assim como todas as outras. Nós tratamos todos os setores como prioridade, né, aqui em Tupã. A tua segunda pergunta, Miguel, era Agora, do frigorífico. Isso. Do frigorífico nós temos aí um entrave que, quando esse frigorífico teve em outras mãos, né, em outras épocas, houveram alguns negócios
alguns financiamentos com instituições financeiras que colocaram a matrícula do frigorífico em garantia. E aí a gente tem aí uma emenda para acessar essa emenda, que nós precisamos de uma liberação dessas garantias da escritura do frigorífico. Então, são alguns pontos internos, assim, burocráticos, que estão acontecendo, se sobrepondo aí, dificuldades, né? Olha, está muito difícil essa questão do frigorífico. Eu nunca vi. Parece que tem um sapo enterrado ali no frigorífico, né? É uma coisa se sobrepondo à outra. A gente supera uma dificuldade, surge outra. Supera outra, surge outra. Mas nós estamos firmes nisso aí. A nossa contrapartida nós já fizemos, que era o cadastramento das pessoas. Agora vamos fazer o georreferenciamento, assim que liberar esses recursos, né? E o governo do estado está fazendo, já fez o georreferenciamento da parte deles, que é a parte dos lotes dos assentamentos, né? Estamos aguardando aí o desmembramento daqueles 34 hectares, né? Sabemos que tem uma parte que está sendo invadida agora, naquele mato de eucalipto que tem na continuidade da Domingos Gonçalves Terra, lá para baixo, está sendo picado aquilo, invadido. Nós não toleraremos, né, esse tipo de invasão. Como eu falei, nós somos contra a invasão, né? Nós seguimos a Constituição brasileira, o direito à propriedade é um direito sagrado. Então, quem quer terra, quem quer um terreno para morar, para construir sua casa, venha até a prefeitura, faça o seu cadastro, que assim que possível será contemplado, né? Será avaliado a necessidade e a vulnerabilidade dessa família. Esses grileiros aí que estão invadindo campo para vender para outros e ganhar dinheiro, né? Que montem uma imobiliária, que façam o seu cresci, né? E que façam isso de forma legal. Então, nós não aceitaremos esse tipo de coisa aqui do Panceretano. Muito bem. Bom, prefeito, já são 9h35, o senhor tem a sua agenda aí bastante corrida na manhã de hoje. Eu quero, em nome da nossa audiência, agradecer a sua gentileza de repercutir conosco esse decreto e também estendermos para outros assuntos, né? Essa questão do aborto do foliato, os meios fios, nós já vemos, está aqui na frente da rádio, a gente está acompanhando aqui, prefeito, torcendo para que rapidamente seja iniciados os trabalhos ali, né? Só rapidamente, prefeito, amanhã nós temos a abertura da Semana da Pátria, ela está mantida com algumas restrições, como aquelas somente representações de algumas autoridades, enfim, mas o evento, quer dizer, o simbolismo desse ato está mantido, né? Está mantido, né? Eu farei o hasteamento das bandeiras amanhã às 7h45, né? 7h45, e aí, após isso, vou a Santa Maria para essa reunião da M-Centro, onde nós trataremos aí da privatização da Corsã prioritariamente, né? Mas é muito importante, foi muito interessante tocar nesse assunto. Nós estamos aqui no início de uma semana da pátria, né? E mais do que nunca, essa semana da pátria deve ser usada, eu acho que para meditação, tá? O que significa a Semana da Pátria e que pátria nós queremos, né? Que pátria nós queremos preservar, que pátria nós queremos para os nossos filhos, que futuro nós queremos para essa pátria. E que essa Semana da Pátria sirva para isso. Não estou aqui fazendo campanha política, não estou aqui... A eleição é no final do ano que vem, tem muita água para rolar embaixo da ponte, né? Mas o que nós queremos? Nós queremos preservar a soberania da nossa pátria, que os nossos ancestrais tanto lutaram por essa soberania. Nós queremos entregar essa pátria de mão beijada para interesses internacionais, ou toda ela, ou a Amazônia, ou parte dela, ou aí se fala em tramitar no Senado 25% dos territórios de cada município a ser aberto para capital internacional, para investidores internacionais. Então, quer dizer, o que nós queremos para a nossa pátria? Eu deixo isso como mensagem final da nossa entrevista aí, né? Tenhamos maturidade nessa Semana da Pátria e usemos esses 7 dias aí para meditação.
que nós queremos para o Brasil, como nós estaremos no ano que vem, na Semana da Pátria, o que acontecerá no próximo ano. Isso aí é responsabilidade nossa, não é só do gestor municipal, mas é de cada cidadão brasileiro. 210 milhões de brasileiros têm responsabilidade direta do futuro da nossa nação. Os nossos adversários, os nossos inimigos não podem estar aqui dentro. Nós não podemos nos dividirmos, nós temos que nos unirmos. Os nossos inimigos são estrangeiros, não são os brasileiros. Gustavo Herter Terra, prefeito municipal de Tupanciretã. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, um abraço para o senhor. Até uma próxima oportunidade. Até logo, Miguel. Até logo a todos. 9h39, a nosso convite, o prefeito Gustavo Herter Terra repercutiu o decreto que foi publicado ontem, regrando Tupanciretã, acompanhando aquelas regras estabelecidas pela Ancentro, e outros temas também que foram colocados. Vários outros temas estão chegando aqui por parte da nossa audiência, né, especialmente nas plataformas digitais, pelo WhatsApp, pelo Face, pelo YouTube. Infelizmente o tempo hoje não nos permite, mas é claro, a gente vai repassar essas questões também através da assessoria de imprensa da municipalidade. Na medida que tivermos tempo e possibilidade, estaremos questionando também sobre esses múltiplos aspectos aqui que o pessoal trouxe, mas o prefeito tratou de vários assuntos aqui relevantes e importantes para o nosso meio.